Mais normas, hein? Considerando o ambiente de instalação, aqui no item 5, a gente tem que considerar que os motores de uso geral, né, eles foram feitos para trabalhar aí em altitudes que não superem 1.000 metros acima do nível do mar, tá? E temperaturas na faixa de menos 200 graus até no máximo 40 graus Celsius. Temperaturas ambientes, tá? A gente está falando de condições ambientais. Novamente, eu coloquei aqui a referência das normas, tá? Onde você pode encontrar informações sobre isso. E aqui tem esse textinho, né? Que é importante também, né? Se ele funcionar fora disso, ele pode apresentar algum problema ao longo do tempo, né? Pode apresentar problema de desempenho no momento de uso e pode se degradando ao longo do tempo, né? De novo, novamente, nós temos categorias diferentes de motores para situações diferentes. Então vamos pensar, vamos supor que você queira fazer uma máquina que vai ser exportada para a Bolívia. Cara, você tem lugar da Bolívia lá que a altitude é 3.000 metros, né? Você tem lugar, por exemplo, Peru, sei lá, você tem outros países aí, principalmente esses países que ficam perto da Cordilheira dos Andes aí, que estão em altitudes bem elevadas. Então você tem motores específicos projetados para trabalhar nesse nível de altitude. Porque nessas altitudes você tem a questão da pressão atmosférica que varia, a questão do ar, né, a concentração de gases, enfim, muitas coisas vão influenciar e podem influenciar no bom funcionamento, tá bom? Para a gente aqui, se você continuar nessa região, aqui São Paulo, Brasil, eu acredito que dificilmente você vai correr o risco de ter uma aplicação acima de 1.000 metros ou em faixa de temperaturas diferente dessa, tá? Mas é bom saber disso, é bom saber porque às vezes você cai numa roubada aí, né? E você descobre que a solução era isso, né? Você projetou uma máquina aqui para levar para a Bolívia, né? Então tem que pensar nisso aí também. Certo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre condições um pouco adversas aí, né? Já que a gente falou da parte da questão ambiental, né? Atmosfera explosiva, né? Então, eu coloquei essa foto aqui de um carro sendo abastecido, né? Então, imagina que se você tem lá uma aplicação num ambiente onde pode existir gases, cara, o motor ele gera faiscamento, né? Uma máquina elétrica ele gera faiscamento, né? Acaba sendo meio difícil de evitar algumas situações desse tipo na parte elétrica. Então, para que ele consiga trabalhar e não botar fogo, né, não explodir o posto de gasolina, ele tem que ser um motor adequado para essa aplicação. Lá você tem um monte de coisa, de produtos que são inflamáveis, que correm o risco de haver explosão e tudo mais. Imagina, e você tem que ter automação nessas empresas, né? Senão você não tem produtividade, não tem competitividade. Então, tudo que você utilizar de equipamentos elétricos e qualquer coisa, né, que esteja relacionado nessa linha de produção, tem que estar preparado para não explodir, né, para não ser o foco da explosão, tá? Então, para o motor é a mesma coisa. Geralmente em catálogos, né, uma classificação de motores que seriam preparados para esse tipo de ambiente, estaria escrito desse jeito: motores à prova de explosão, tá? E geralmente a gente tem essa simbologia, essa placa de identificação para ambientes onde você tem risco de explosão, tá bom? Não só gases, né? Então, por exemplo, você pode ter poeira, né? Aqui está mostrando algumas coisas, né? Poeiras ou fibras, né? Que podem, né? Tem aquele triângulozinho, né? Da combustão, né? Que podem ser um dos fatores aí que podem gerar essa explosão, essa combustão, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, dependendo da aplicação. Ó, uma bomba de um posto de gasolina não pode ter um motor comum, né? Se o cara fizer um projeto e não ter essa noção, ele vai colocar um motor que não é apropriado. Pode ser que não aconteça nada, não exploda assim logo de cara. Mas se houver uma situação de risco, né, dependendo da condição climática, condição ambiental, pode ocasionar um foco de incêndio e até uma explosão, né? Tem ambientes também que não necessariamente são explosivos, né? Que não necessariamente tem a ocorrência
de gases ou de alguma coisa inflamável, né? Então existe uma norma também, né? Só para variar aqui, ó, que estabelece as áreas de risco, tá? Então aqui eu coloquei algumas zonas, tá? Só como exemplo, só como consulta, se você precisar, tá? Em que você pode classificar e fazer a escolha dos dispositivos elétricos, motores, componentes, proteção, até mesmo canaleta e tudo mais, que não tenham risco de ser um fator de foco de explosão, né? Não deu start aí na explosão. Tudo bem? E tem, aqui eu coloquei essas três aqui, mas tem outras também, né? Tem a 2.0, 2.1, 2.2, enfim, ramificações essas aqui para cada tipo de ocorrência, né? É claro que, se você pensar assim, pode haver um vazamento de gás, então eu vou colocar o motor à prova de explosão, né? Será coerente fazer isso? Então você tem lá um local que pode haver um vazamento de gás, então, vou fazer um motor à prova de explosão. Em casa a gente tem vários motores aí, né? Tem máquina de lavar, tem geladeira, tudo tem motor. Será que alguns desses motores aí são a prova de explosão? São a prova, né, desse tipo de coisa? Provavelmente não. Por quê? Porque é caro, né? Se você tem um motor com uma característica especial, ele tem uma fabricação com materiais especiais, um método de fabricação diferente, então ele provavelmente é muito mais caro do que um motor comum. Então, se você tem um local que pode acontecer um risco de ter um vazamento de algum gás, alguma coisa, para você proteger, o que você tem que fazer é colocar um sensor, colocar um sistema de segurança, né, que consiga identificar um vazamento se ocorrer e fazer o desligamento das máquinas, né, para não causar nenhum tipo de explosão. Tá bom? Beleza, senhores? Todos vivos por enquanto? Tá acabando, ó. Falta só mais uns 10 slides aí, a gente acaba. Vou falar um pouquinho sobre o índice de proteção, famoso IP, tá? O IP das máquinas elétricas é diferente do IP da computação, né? Bom, também normalizado, aqui a gente tem aqui a norma, onde você encontra informações sobre isso, tá? E provavelmente você já viu alguma coisa sobre isso, eu espero que sim, né, em máquinas elétricas ou em manutenção, talvez você já tenha visto. Então o IP, ele vem exatamente desse jeito, IP, e tem 2 dígitos, né? O primeiro dígito, o primeiro numeral, ele faz referência ao grau de proteção contra objetos sólidos. O segundo dígito, ele faz referência ao grau de proteção contra água, tá? Então a gente pode pegar, vamos pegar um famosão aí, ó, IP55. IP55 é bem famoso, tá? Então quer dizer, ó, ele é totalmente protegido contra jatos d'água, tá? E protegido contra poeira, e aqui ele tem umas características de pressão, né? Eu acho que aqui, quando montaram esse gráfico, devem ter feito alguma coisa errada aqui, tá? IP45, por exemplo, acho que está um pouco mais claro aqui, né? IP45 também é protegido contra jatos d'água e é protegido contra objetos sólidos com esse O, na verdade não é O, é diâmetro, então tem um tracinho aqui no meio, esse símbolo assim, tá? Maior que 1 milímetro. Então, fragmentos menores de 1 milímetro podem adentrar a estrutura do motor. Como a gente está falando de motor aqui, né? Então, relacionado ao motor. Mas o IP, esse índice de proteção, serve para qualquer dispositivo, equipamento elétrico, tá? IP65, por exemplo, ó, IP65 também é bem famoso, ó, protegido contra jatos de água também e totalmente protegido contra poeira, mesmo o mesmo procedimento de teste que é executado aqui, tá? Olha só, se ele é totalmente protegido contra a poeira, provavelmente ele é totalmente fechado, totalmente lacrado. Totalmente protegido contra a água, né, jatos de água, também ele é bem vedado, mas ele não é protegido contra a submersão. Você não pode trabalhar com esse motor debaixo d'água, tá? Para isso você tem aqui, por exemplo, o IP68, que ele é totalmente blindado, ó, protegido contra a submersão. Então, se tiver uma enchente
e ele ficar debaixo d'água, não vai comprometer o funcionamento dele, tá? E também protegido contra a poeira, logicamente. Essa tabelinha ela é muito útil para você fazer a conferência disso aqui. Geralmente, na hora de você selecionar um motor ou um dispositivo elétrico, vai ter uma exigência. Falar, ó, esse ambiente aqui tem muita umidade, sei lá, é uma fábrica de alimentos, né? E em alguma etapa da produção você tem lá coisas líquidas, né? Materiais líquidos que são misturados lá para fazer esse alimento. Então, pode ocorrer o problema de respingar, alguma coisa assim. E além disso, você tem poeira, algum objeto do próprio alimento que pode cair dentro das partes elétricas. Então, é dessa forma que a gente escolheria, a gente classificaria. Sistema de fixação. Esse pode parecer bem ridículo, mas muita gente já se deu mal por especificar o motor e não se atentar à caixa de conexão, tá? Então, você sabe onde onde o motor vai ser instalado na máquina. Se você comprar um com essa caixa no lado errado, por exemplo, nesse motor azulzinho aqui, a gente tem uma caixa de conexão do lado esquerdo do eixo do motor. Nesse motor cinza, você tem a caixa de conexão do lado direito do eixo do motor. Pode parecer que não, mas isso pode inviabilizar a instalação desse motor na máquina, tá? Só pelo fato de estar do lado errado. Então, isso aqui, talvez na nossa escolha que a gente vai fazer, talvez não faça tanto sentido, talvez nem faça diferença. Mas na aplicação prática na vida real, toma cuidado com isso, toma bastante cuidado com isso, porque isso pode atrapalhar bastante, tá bom? Não sei se vocês conseguem visualizar, né? Mas imagina que o cara recebeu um motor, né? A máquina tem lá uma barra nesse lado aqui, então se ele tentar colocar o motor que tem a caixa de conexão do lado errado, ele simplesmente não consegue encaixar o motor no local que ele deve ser encaixado, tá? Beleza. E a carcaça também é padronizado, tá? Na verdade, você vê que muita coisa do motor é padronizado, porque é importante que a gente, como projetista, tenha condições de escolher marcas diferentes. Quer dizer, eu posso escolher um motor da WEG, mas eu encontro um motor da SEW com as mesmas características, inclusive mesma estrutura mecânica, mesma carcaça, tá? Então existe aí normas relativas a isso, tá? Consultem, né, os catálogos dos fabricantes. Esse aqui é um exemplo da WEG também, que tem aí as medidas, aqui tem as referências e aqui tem o desenho aqui em cima com relação a essas referências para você saber qual a medida de cada um das partes desse motor, tá? Da parte mecânica da estrutura externa dele, tá? E eu coloquei uma observação aqui que muitas vezes acontece do fabricante ter nomes, nomenclaturas específicas para esses aspectos construtivos do motor, tá? Às vezes na placa de identificação vem um código lá, meio esquisitão, que está relacionado com a parte mecânica dele, tá? Então é só da WEG, tá? Porém, essa tabela aqui já é uma tabela padronizada. Apesar de a fonte ser o guia da WEG, né? Ela já conta com valores padronizados de acordo com a norma, tá bom? Também é outro detalhe que parece que não faz muito sentido, mas quando o cara vai fazer a instalação, né, do motor, né, uma vez que ele escolheu, apesar da gente estar preocupado mais com os aspectos elétricos da coisa, né, quando a gente vai instalar, a gente também tem responsabilidade em questão da parte da estrutura mecânica dele. Bom, agora você conhece então todos os dados da placa do motor, praticamente todos, né? Talvez nem todos, mas você conhece praticamente todos aí, tá? Nós sabemos aqui a potência, então a gente consegue identificar a potência. Olha aqui a frequência em hertz. Olha a categoria aqui, ó. Talvez você visse essa informação nas placas de motores e não associar a categoria do conjugado, tá? Aqui tem data, mas acho que não é tão importante. Aqui deve ter um código do fabricante, tá? Esse TIL 3 aqui indica que ele é um motor trifásico, tá? Ele é um gaiola de esquilo, tá? A gente tem aqui o fator de serviço de 1,15. Olha as tensões que ele tem aqui, ó, 220, 380, 440 volts. Olha as correntes aqui, ó, correntes nominais aqui, tá? 26 ampere, 15 ampere, 13 ampere.
A relação de corrente de pico a relação entre a corrente de pico e a corrente nominal é de 7,8. Significa que no pico de partida a corrente pode ser 7,8 vezes a corrente nominal. Se estiver trabalhando em 220, pode ser quase 8 vezes os 26,4 aqui. IP55, sabemos o que é. Olha o regime de serviço aqui, ó. S1, a temperatura ambiente 40 graus, altitude 1000 metros. Olha o rendimento dele aqui, ó, 91%. Cosseno Φ, que é isso? Fator de potência, tá? Esse SFA aqui eu acho que está relacionado com algum parâmetro que não está escrito aqui, mas eu não sei se está em inglês ou se está em português, mas não é nada que a gente viu na aula de hoje, tá? Aqui ele tem a representação dos fechamentos, ó, 220, 380, 440 e assim por diante. Essas informações aqui provavelmente são o código do fabricante relacionado à carcaça dele, à estrutura mecânica dele, e tem até o peso dele, 64 quilos, tá? Então, praticamente sabemos agora de todos os parâmetros do motor que estão aqui na placa de montagem dele. Tá bom? A rotação também passou batido, não falei, né?